Quem chegou agora? Mavi, boa noite, Mavi. Rubiri, Boa noite, professor. Marli. Boa noite. Boa Boa noite, noite, tudo professor. bem? Tudo Elton também. Boa noite, galera. Vamos lá, então. A gente está falando em sustentabilidade. Hoje eu vou mostrar aqui uma empresa, né, uma apresentação de uma empresa, ela falando da sustentabilidade dela, né, de uma hidrelétrica. Então, é uma coisa muito bacana para vocês terem uma ideia da aplicação desse negócio. Então, essa usina hidrelétrica Barra Grande, e ela vai narrar, né, as ações que eles tomaram, tá? Então, essa apresentação da empresa. Então, primeiro ele começa com a linha do tempo do desenvolvimento sustentável. Então, desde 1968, né, onde teve o Clube de Roma, aí depois em 72, que teve as conferências da ONU sobre o meio ambiente, né, foi lá em Estocolmo. Aí, em 83, que teve a criação da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente. Aí, 87, que teve o relatório de Brundtland, na ONU, difundindo a expressão de desenvolvimento sustentável. Em 92, que teve a conferência da ONU Meio Ambiente, Rio 92, né? 2002, que teve Rio+10, Protocolo de Kyoto, né? E 2011, que teve conferência da ONU Meio Ambiente, Rio+20, né? Durban. Então, aí tem outros para frente, mas eles pararam aqui, né? Porque a apresentação deles foi talvez depois de 2011, 2012, tá bom? Mas isso só para vocês entenderem o andar da carruagem. Aí, sobre o desenvolvimento sustentável, eles têm o seguinte, eles falam que o desenvolvimento sustentável, ele é composto pelo progresso social, pelo crescimento econômico, né, juntando os dois dá socioeconômico, e pela preservação ambiental, que daria socioambiental e ecoeficiência, tá? Então, esse aí é o conceito, né, mais amplo de desenvolvimento sustentável, que apoia-se na integração de questões sociais, ambientais e econômicas. Nós já falamos disso, né? Então, nós falamos que, chamando os pilares, né, da sustentabilidade, ele fala na questão social, econômica e ambiental. Qual o conceito disso? É a capacidade de as gerações presentes satisfazerem suas necessidades sem comprometer a das gerações futuras satisfazerem as suas, né? Então, esse é o conceito, né, que vocês vão ler em muitos documentos aí sobre o conceito da sustentabilidade. É o ponto de intersecção entre os negócios e o interesse da sociedade e do planeta. Outro conceito também de uma outra pessoa. Tem outro que é a forma de gestão pautada pela relação ética transparente da empresa, com todos com os quais se relaciona, né, e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais. Para o quê? Para gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. Isso foi falado pelo Instituto Ethos. A evolução, volto aqui, apertei rápido. Evolução. Então, olha que interessante. Em 2005, né, a revista Exame, ela fez uma pesquisa chamada O Estigma do Lucro. Então, essa pesquisa ela foi feita da seguinte forma: a missão das empresas segundo os empresários, né? Então, foi feito com 102 empresários. Então, qual que era a missão das empresas? Lá atrás, tá? Estou falando 2005. Qual que era a missão das empresas segundo os empresários? Então, primeiro, 82% dos empresários falaram que é dar lucro, né? Da empresa. Qual que é a missão da empresa? Dar lucro. 63% falaram ser ética nos relacionamentos. 50% falaram ajudar a desenvolver o país. 47% falaram em aliar o crescimento à justiça social. E 34% só falaram em gerar empregos. E 14% recolheu os impostos devidos. E 5% falaram em desenvolver trabalhos
comunitário. E, sem ferir a ética, derrotar a concorrência fica em 5%. Essa foi uma pesquisa, né, lá atrás, 2005, da revista Exame, chamado O Estigma do Lucro. Então, conversou com esses dois empresários e teve esses dados. Aí, a missão das empresas segundo a opinião pública, né? Então, aí a fonte foi Vox Populi, né? Eles fizeram a missão das empresas segundo a opinião pública, nós, nas pessoas normais. Então, primeiro, 93%, a missão da empresa seria gerar empregos. Os 60% falaram em ajudar a desenvolver o país. 42% falaram em desenvolver trabalhos comunitários. 31% falaram em aliar crescimento à justiça social. E 29% falaram em recolher os impostos devidos. E 19% falaram em ser ética nos relacionamentos. 10% se referir à ética e derrotar a concorrência. E 10% dar lucro aos acionistas. Então, vejam que interessante que quando você faz uma comparação neste modelo, né? Primeiro falando dos empresários, o que o empresário pensa e o que a opinião pública pensa, você vê que tem uma diferença aí gigantesca. Então, nós temos aí dar lucro aos acionistas, 80% lá do lado da missão das empresas. E dar lucro na visão da ética, né, da ética da opinião pública, ficou em 10%. Então, olha a diferença. O empresário pensando em primeiro lugar em dar lucro aos acionistas e a opinião pública falando que 10%, né? Falando em dar lucro aos acionistas. Ajudar a desenvolver o país, 50%, a visão dos empresários. Ajudar a desenvolver o país, 60% na visão da opinião pública. Só um comparativo para vocês entenderem, né? Então, a pesquisa teve o quê? Outra pesquisa, em 2007, fez com 500 executivos, 2/3, né, do top management, né, das empresas, grandes empresas, né, e 1.000 cidadãos e cidadãs acima de 16 anos, classe ABC, né? Seriam as 3 classes, então, o rico, o mais ou menos e o pobre, né? Então, espontânea, né, 70%, 79% dos executivos e 55% dos cidadãos já ouviram falar em sustentabilidade empresarial, mas com um conceito diferente, né? Então, ter responsabilidade social, 59%, preservar o meio ambiente, 58%, uma boa gestão, 45%, gerenciar bem o RH, o recurso humano, 42%, pesquisa e desenvolvimento, 35%, ter ética, 25%, e respeitar o cliente, 13%. Frutos, 33%, solidez, 23%, respeito e confiança, 22%, proporcionar uma capacitação profissional, 19%, respeito ao meio ambiente, 23%, investimento social, 13%. Continuando, né? Induzida em relação a 4 aspectos que definiriam, né, uma empresa sustentável, né, ou um conceito similar. Então, eles falaram em preservar o meio ambiente. Aí 92% dos executivos concordaram, 96% dos cidadãos, contribuem para o desenvolvimento econômico do Brasil, 89% dos executivos e 93% dos cidadãos, ou seja, o cidadão pensando mais no país do que os próprios executivos, investir em ações sociais, os executivos chegaram a 87% e o cidadão 91%, e ter sucesso a longo prazo, né? Os executivos em 83% e os cidadãos em 85%. Então, percebe que o cidadão ele pensa mais em pátria, mais em Brasil, mais em empresa, né? Pensa de uma forma menos financeira, e a empresa, né, pensa mais no desenvolvimento financeiro. Qual o papel das empresas nesse contexto? Então, a sustentabilidade empresarial. Primeiro, sobre a sustentabilidade, nós temos os 3 pilares, né? Que é a sustentabilidade econômica, mais a sustentabilidade ambiental e mais a sustentabilidade social. Econômica, ambiental e social.
econômica, né, as vantagens competitivas, a qualidade dos produtos e serviços, o custos, né, estratégia de negócio, o foco, o mercado, o resultado. E isso quando se fala em sustentabilidade econômica. Então, a empresa pensar nisso, ser mais competitiva, ter qualidade nos seus produtos que sirvam, que fiquem, ter uma duração maior, os custos menores, né, tanto da produção quanto também para a venda, estratégia de negócio, uma estratégia de poder chegar esse produto em todo mundo, foco no cliente, mercado, né, foco no mercado, saber quais são as tendências e o resultado com certeza será positivo. A sustentabilidade ambiental são tecnologias limpas, né? As empresas se preocupando com tecnologias limpas, utilização sustentável de recursos naturais, atendimento à legislação, gestão de impactos ambientais, né? Tanto efluentes e resíduos como reciclagem. Nós já falamos, né, em outras vezes, quando falamos em meio ambiente, essa parte de tecnologia limpa. A cada dia que passa, a tecnologia ela está mais presente nas nossas vidas e a cada dia as pessoas começam a desenvolver coisas, né, máquinas, desenvolver aí um monte de coisas, de equipamentos e tal, de tecnologias para nos auxiliar. Então, vocês têm visto aí na televisão, hospital com robótica, indústrias, né, com robô, o próprio computador, a cada dia o computador está mais potente, ele acaba tendo muito mais recurso. Um celular, né, ele tem muito recurso. Hoje, assim, a nossa vida está nesse cara aqui, não é verdade? Eu lembro... Estava até discutindo, conversando com a minha esposa um dia, que eu lembrava um monte de números de telefone. Lembrava um monte, porque era tudo discado. Então, eu sabia o telefone da minha casa, da casa da namorada, do serviço, da minha mãe. Então, enfim, eu sabia um monte de números de cabeça. Então, eu tinha essa... acho que todos nós tínhamos essa facilidade. Hoje, já não. Hoje, se a gente abrir aqui uma enquete para saber quantos telefones vocês têm de cabeça, né, eu acredito que no máximo vai ter um ou dois, entendeu? Do monte de telefones que se tem. Entendeu? Então, a tecnologia ela vem para ajudar a gente. Ela vem, o mundo está tendo muito rápido, muitas informações. Antigamente, para você pegar uma informação, você tinha que comprar um jornal para ficar lendo. Hoje não. Hoje essas informações vêm assim, a cavalo, já aparece. Quando você abre o seu celular, ele já tem um monte de informações, então você sabe em tempo real o que aconteceu em qualquer parte do mundo. Tá? Então, as coisas estão muito rápidas, nós temos que nos acostumar com essa rapidez. Os jovens, né, vocês que são mais jovens, vocês já estão acostumados com essa rapidez. Vocês não aguentam demora, vocês não suportam demora, né? Então, as coisas tem que ser rápido. Então, quando você pega um computador que ele está lento, você já fica nervoso, já quer quebrar e jogar na parede, né? E antigamente, só para ligar a gente gastava um grande tempo, né? Ainda mais quando foi introduzido o computador, que era uma tela só azul, né? As letras azuis, e não tinha toda essa formatação, né? Todas essas coisas bonitas, não tinha. E era difícil, né? Então, para mexer naquilo, não sabia como que era, salva onde, guarda onde, como é que vai perder, não vai, então era uma coisa de louco. E hoje não, né? Você tirava foto, né? Imagine só, você comprava um filme de 12, 24, 36 poses, colocava na sua máquina, né? Colocava ela e ia tirando foto, né? Aí, quando terminava, que aparecia o número 36, você apertava lá, ela rebobinava, você levava aquele filme lá no fotógrafo, né? Aí eles iam revelar aquelas suas fotografias para daqui 2, 3 dias você pegar as fotos, e aí sim você vê o que saiu nas fotos, né? E muitas vezes dava merda, muitas vezes o filme queimava, né? Porque na hora que abria, entrava a claridade, queimava todo o filme, ou às vezes ele não, você colocava errado, ele não tirava foto, né? Ele passava o numerador, mas ele não girava, né, o tambor.
E aí não virava as fotos, e aí quando você voltava, o filme voltava para dentro. Quando você levava lá umas fotos incríveis que você tinha tirado, né, de passeios, lembranças assim maravilhosas, quando levava lá pro fotógrafo, ele falou, olha, não tem nenhuma foto aqui. Então era muito triste. E hoje, com tanta tecnologia, a gente consegue fazer um monte de coisa. Né? Então, só esse adendo. Então, nós temos aí, quando a gente fala de sustentabilidade ambiental, as tecnologias limpas, né? Então, a gente sempre pensa em tecnologia limpa, sempre pensa em alguma coisa que não vai agredir o meio ambiente, sempre, né, pensando numa forma que, olha, isso não vai agredir, não vai prejudicar o meio ambiente. A utilização sustentável dos recursos naturais, a gente tem que fazer isso, então tem que ser responsável na utilização de água, energia, por aí vai. Atendimento à legislação, temos que atender todos os itens da legislação, isso chama-se responsabilidade social. Gestão de impactos ambientais, né, fazer a gestão, aquilo que nós conversamos, né, alguns dias atrás, sobre fazer uma planilha, né, ou uma matriz de aspecto impacto, o pessoal fala MAIA, né, que é matriz de aspecto impacto, ou PAIA, né, que seria uma planilha de aspecto impacto, enfim, né, PAI, né. Então, o pessoal forma um nome, mas seria o quê? Uma gestão de impactos e aspectos ambientais. Ver os efluentes e resíduos, como que a gente trata ele, também é a parte de reciclagem. Isso é na parte ambiental. E na parte social? Na parte social, nós temos que assumir responsabilidade social. Então, a empresa deve pensar em responsabilidade social, deve pensar no outro, deve pensar na sua comunidade, tá? Ela deve pensar no seu entorno, o compromisso com recursos humanos, né? Isso é importante, tratar bem o seu empregado, fazer com que o seu empregado tenha prazer em trabalhar na empresa, tentar dar o melhor para ele em questão de condição de trabalho. Participação e promoção de projetos de cunho social, isso é muito importante, vocês já viram muitas empresas aí que fazem isso. Suporte no crescimento e desenvolvimento da comunidade, isso é bom. Então, se tem uma comunidade próximo da empresa, a empresa ela vai e dá um suporte para que essa comunidade cresça, dando treinamentos, dando condições para essa comunidade desenvolver, para eles andarem com suas próprias pernas. Sustentabilidade, tudo se liga a tudo. Então, tem todos esses pontos aí, funcionário, sociedade, sindicato, comunidade, meio ambiente, fornecedores, acionista, a imprensa, empresa, governo, cliente, tudo se liga, né? Quando uma empresa ela é sustentável, esses pontos eles se conversam, então é uma coisa mais tranquila. O passo a passo da sustentabilidade empresarial. Primeiro, que é avaliar o estágio da sustentabilidade no qual a empresa se encontra. Avaliar se visão, missão e valores estão alinhados com o que espera da sustentabilidade. Essa visão, missão e valores é o que a empresa pensa, o dono, né, a alta cúpula pensam, né? Então, o que eles pensam sobre a visão da empresa em relação à sustentabilidade, qual a missão dela dentro da sustentabilidade e os valores dela dentro da sustentabilidade. Definir as áreas de atuação da organização, que seriam os pilares da sustentabilidade, o que a empresa irá incluir nas suas estratégias empresariais no caminho da sustentabilidade. Descrever cada um dos pilares e a base desses pilares, descrever de forma de atuação para atendimento de cada um dos pilares. Né? O guia de sustentabilidade, para quê? Para definir linhas gerais e áreas de atuação. Plano de sustentabilidade, né, com as ações, para quê? Para determinar períodos, né, como ano, semestre e tal, sempre a gente tem que fazer as anotações, colocar, conforme eu falei ontem para vocês, tudo tem que ter indicador. E aí a gente tem os estágios. Então, tem primeiro o pré-cumprimento legal. O que é o pré-cumprimento legal? Isso você pode fazer na sua empresa, tá? Independente de pensar em ter um selo sustentabilidade ou ter uma auditoria sobre sustentabilidade. Mas você pensar em desenvolver isso. Então, os estágios, primeiro,
Pré-cumprimento legal. Primeiro, fazer a avaliação para ver se a empresa está cumprindo todo o aspecto legal, né? São todos os requisitos legais, se ela não está deixando de cumprir nada, né? O cumprimento legal, além do cumprimento legal, né? Então ver se ela está ali ou está a mais. A estratégia integrada, né? Então o que vai se fazer para chegar naquela visão, missão e valores, e o propósito e a paixão. Então, quando eles falam assim, paixão, né, que dá até uma coisa assim meio romântica, mas seria o quê? Aquele prazer em chegar naquele resultado. Então, o pré-cumprimento legal, a empresa entende que os lucros são sua única obrigação, ignora o tema sustentabilidade e coloca-se contra qualquer regulamentação nesse sentido, pois representaria gastos adicionais. Então, num pré-cumprimento legal, avaliar se a empresa quer ou não, né? O cumprimento legal, a empresa gerencia seus passivos, obedecendo à legislação trabalhista, ambiental e de saúde e segurança, limita-se ao cumprimento legal e faz com competência, né? Ações sociais, ambientais são consideradas como custos e a sustentabilidade é tratada da boca para fora, né? Então, a empresa faz isso, a empresa ela só cumpre o que tem que cumprir e faz um oba-oba, mas na verdade ela não quer nada com nada. A empresa apresenta postura proativa, iniciativas de ecoeficiência, são bem-vindas, né? Reconhece a sustentabilidade como investimento, mas estão concentradas em departamentos especializados em vez de institucionalizadas. Então, outro estilo, né? Muitas vezes a empresa ela tem uma postura proativa, mas às vezes ela deixa com um departamento que o departamento ele não é tão ativo, né? Ele não acaba fazendo o chamado arroz com feijão. A estratégia integrada, que a empresa integra a sustentabilidade com suas estratégias-chave de negócio. O fórum principal do tema na empresa é o Conselho de Administração, que considera a sustentabilidade como investimento e oportunidade. Aí ele já começa a enxergar que sustentabilidade é um investimento e também uma oportunidade. E o propósito paixão, que é a empresa que adota as práticas de sustentabilidade, porque entende que não faz sentido deixar de contribuir para um mundo sustentável, preferencialmente autossustentável. Então, esses são os estágios. Essa empresa, ela colocou como 8 pilares da sustentabilidade. Então, ela tem a diversidade e ela colocou esses 8 pilares. São eles, né? O diálogo com partes interessadas, o desenvolvimento local e regional, a conservação da biodiversidade, as mudanças climáticas, a comunicação, a gestão, os impactos econômicos, a governança, né? Então, toda essa diversidade, né, que seria o planeta, né, o local onde ela está, com esses pilares, né, bem definidos, aí resultaria na sustentabilidade. Então, vamos ver a importância dos pilares. Então, vamos ver cada pilar. O pilar 1, diálogo com partes interessadas. Então, as soluções viáveis para a sustentabilidade só se podem desenvolver através de diálogo com todos os grupos sociais no nível de atuação da organização, seja ele local, regional, internacional. O diálogo mostrará o quê? Os fatores de desenvolvimento sustentável particularmente relevantes para cada grupo de interesse. Então é importante conversar com o pessoal, participar, ver o que as necessidades daquele local, o que minha empresa está prejudicando, o que minha empresa pode ajudar. Conhecer a opinião do grupo, né, dos stakeholders, que é um grupo de discussão, né, que da empresa, né? Então essas opiniões de todo mundo, todos os departamentos, né, são importantíssimas quando a gente pensa em sustentabilidade. Às vezes nós da segurança do trabalho nós somos chamados em todas as reuniões porque a gente faz parte direta nessa questão. Em relação aos futuros desafios sociais, e é uma excelente forma também de direcionar as ações da sustentabilidade, né? Passar cada departamento, pegar uma parte dela.
O intercâmbio aberto, né, que também proporciona uma base para quê? Para o entendimento mútuo e a oportunidade, né, para a aceitação social das ações empresariais. Isso é importante, esse intercâmbio. Tem que trocar ideia com outras empresas, por isso que a gente fala que o network é muito importante. É muito importante você ter amizades, né, continuar com suas amizades e sempre mantê-las, né, sempre conversar, e quando os amigos estiverem cada um numa empresa, trocarem ideias, ver o que cada um está fazendo de bom para poder implantar também na sua empresa, isso é muito bom. Então, ela é uma fonte de novas ideias e forma de identificar os potenciais riscos à sociedade e às ações desenvolvidas. Contribuir para a gestão da inovação e dos riscos, sendo base para o desenvolvimento da estratégia e também para os relatórios da sustentabilidade. Então, isso é importante, né? Você ter uma gestão de inovação e dos riscos. Então, as coisas têm que ser renovadas. A gente chama de melhoria contínua. Então, o que é melhoria contínua? Todo dia, né, você tem que fazer melhor. Todo dia você tem que fazer melhor do que ontem. Hoje você tem que fazer melhor do que você fez ontem. Isso é geral, né? Então, alguns exemplos aí, né? Essa empresa, agora nós estamos falando dessa empresa. Então, nesse primeiro pilar, o que eles criaram, né, com isso aí? Eles criaram uma ouvidoria, eles criaram centros de atendimento, eles criaram Fale Conosco, criaram participação em comitês, fóruns, palestras e também convenções e pesquisas de opinião. Então, no primeiro pilar, que eles colocaram como parte interessada, eles começaram a ouvir a turma. Então, você tem reclamação da gente? Qual que é a sua reclamação? Liga para cá, liga, fala qual que é o problema, e aí com base nesse problema a gente consegue solucionar. Muitas empresas têm, né, mas sobre o produto, então se tem alguma reclamação sobre produto e outras abrem um pouquinho mais, olha, sobre o atendimento e por aí vai. Então eles acabam pegando essas informações que vai servir para eles fazerem as correções. O exemplo do diálogo com partes interessados. Então, o Centro de Atendimento à População, né, lá nesse local, em Santa Catarina, indicadores de sustentabilidade nas comunidades remanejadas, né, relatório de sustentabilidade que eles fizeram, eventos comunitários, reuniões com a comunidade, fizeram um case, né, na Barra Grande, que é onde fica a usina, né, fizeram o site aí, tal, direitinho, então tem algumas informações. Fizeram pesquisa Ibope, né, do local, e a avaliação da imagem da usina na região teve um percentual de 84% positiva. E aí eles contrataram, né, ou pagaram o Ibope para fazer esse levantamento. Então, teve uma porcentagem boa. A avaliação de impacto da usina na região, somente 4% consideram ruim ou péssimo, com 71% ótimo ou bom. Fizeram a percepção dos projetos e ações, entre os moradores, a percepção sobre o projeto e ações da usina, e de que trouxeram, né, uma significativa melhora, né, ou melhoria na qualidade de vida dos moradores desse município. Porque, na verdade, eles, na onde foram fazer a usina, e tinha algumas casas, então eles locaram, né, tiraram o pessoal daqui, arrumaram um local para eles viverem, né, morarem e tal, deram todas as condições. Então, a pesquisa UNOESC, então a pesquisa UNOESC, famílias beneficiárias 98% satisfeita com a nova propriedade. Porque eles tiraram todo o pessoal dali de onde ia fazer a usina e colocaram em outro lugar. Colocaram em outro lugar e deram toda a infraestrutura ao pessoal. E aí é lógico, quando você vai perguntar, eu morava numa casinha meia boca, me deram uma casa boa, com condições e tal, roupa pavimentada e tal. Então, com certeza, foi para melhor. O pilar 2, que é o desenvolvimento local e regional. O desenvolvimento local e regional antes de qualquer coisa, um instrumento de participação da sociedade local, do planejamento, né, nas ações também dos resultados do processo de crescimento. Compreender essas características, também esses conceitos desse desenvolvimento para cada público interessado, ou a região facilita, né, a elaboração e a implementação de um plano de desenvolvimento da região. Então é importante compreender tudo isso, saber quais são as necessidades. Devem trabalhar no sentido de melhorar as condições de vida da comunidade onde estão inseridos, zelando sempre
cuidando para que não desenvolva uma relação de dependência da empresa. Então é importante, por isso que muitas empresas elas fazem isso, elas ajudam a comunidade, elas desenvolvem a comunidade, tá? Então elas dão treinamento para a comunidade. Para quê? Para a comunidade andar com as próprias pernas. A comunidade não pode ficar órfã daquela empresa. Então, no início, a empresa deu cesta básica, então o pessoal, não vou trabalhar porque eles que estão dando cesta básica, me deram casa, vou trabalhar para quê? Né? Então, não é isso. Quando fala até mesmo em desenvolvimento sustentável, é fazer o quê? Fazer com que a comunidade se desenvolva. Então, eles dão as ferramentas e deixam o pessoal desenvolver. Então, vai dar treinamento, vai ensinar o cara a mexer com o computador para quê? Para procurar um emprego que sabe mexer no computador. Vai dar um treinamento específico, vai capacitar as pessoas para procurar emprego. Não tem emprego, só tem que aqui na usina. Então, tudo bem. Vai pegar a zona de casa, olha, aprender a fazer artesanato, fazer alguma coisa que vire dinheiro. Projetos de hidrelétrico devem atuar como catalisadores de desenvolvimento local e regional, sem entretamento que substituírem o poder público. Então, esse projeto ele não deve substituir o governo, o poder, nada. Então, fazer a coisa certa, ele não pode substituir, olha, quem manda somos nós, não é assim. Alguns exemplos que eles fizeram, então, plano de desenvolvimento, fundo de desenvolvimento, então guardaram dinheiro para esse desenvolvimento da região, apoio a projetos de geração de emprego e renda, então apoiando, treinando essas pessoas, apoio a projetos de capacitação profissional, treinando esse pessoal, não para trabalhar só ali, para trabalhar só por conta, enfim. Aí, o que eles fizeram no local? Então, comunidades rurais implantadas, né? Fizeram horta, tal, programa de assistência técnica e social, né? Então, fizeram um montão de hortas e o pessoal pegar, colher isso e vender, né? Treinamento, né? Workshop da empresa, né, de sustentabilidade, melhoria na infraestrutura regional, né, então melhoraram a infraestrutura do local, tem até corpo de bombeiro, então não tinha nada, então vocês observam aqui embaixo que eles trouxeram para a região um corpo de bombeiro, né, pavimentaram as ruas, né, com sinalização e tal, né, disponibilizaram para esse projeto, né, de comunidades rurais implantadas, tratores, né, deram todos os implementos agrícolas. Então, fizeram um plano de desenvolvimento regional sustentável, né, o projeto piloto, num determinado local, em Pinhal da Serra, 871 projetos, né, beneficiando 463 famílias, professores e comerciantes fizeram, né, um edital para contratar essas pessoas para trazerem para esse local e fazer o desenvolvimento, associativismo e cooperativismo, né, também 38 associações e 3 cooperativas. Então, isso a empresa está fazendo o quê? Para desenvolver o local. Isto é sustentabilidade. Um conselho gestor, né, então fizeram também com um monte de empresas, então esse conselho gestor colocaram a EPAGRE, né, deve ser órgãos do governo, a Emater, que é desenvolvimento da terra lá, de produção, ou no ES, que deve ser também um outro órgão, o SEBRAE e a própria empresa. Então, colocou o SEBRAE, porque o SEBRAE também apoiar, né, e dar treinamento, a capacitação para essas pessoas profissionalizadas. Às vezes entra até Senai, entra a SESI também, entra a SESC, né, para capacitar essas pessoas para andarem com as suas próprias pernas. O terceiro pilar de conservação da biodiversidade, então a soma de todos os diferentes tipos de organismos que habitam uma região tal, como o planeta inteiro, o continente africano, a bacia amazônica, os nossos quintais, né? Então, é biodiversidade. Então, quem falou isso foi o Andy Dobson, é um ecólogo da Universidade de Harvard. Alguns exemplos, né? Então, fez apoio à criação de unidade de conservação, então, como desmatou aqui para fazer a usina hidrelétrica, eles replantaram do outro lado, então, pegaram, né, animais e soltaram na natureza, né, tipo, tiraram dali, capturaram, né,
não matar e colocar no outro lado, estudo científico sobre a biodiversidade daquela região, saber o que tem, o que não tem, projetos voltados à preservação da flora, projetos voltados para a fauna, né? Então, eles viram todas as espécies de árvores que tinham aqui, plantaram lá, algumas deu para transferir, e os animais que tinham aqui também foram para lá. E fizeram, né, constantemente a educação ambiental. Então, a educação ambiental é super importante para as pessoas se conscientizarem disso tudo que a empresa faz. Então, ela leva, né, toda essa informação para a sociedade. O exemplo de conservação da biodiversidade, programas de reflorestamento, 1 milhão de árvores, né, 770 mil árvores plantadas, aplicação de recursos em unidade de conservação, 35 milhões investidos, viveiros florestal, berço das araucárias, né? Então, fez um viveiro dessas plantas, né? Da araucária, que viram que tinha no outro lugar e foi desmatado, então eles fizeram um viveiro para depois replantar, né? Então está aqui o berço, um bercinho lá com todas elas, e para depois replantar. Programa de monitoramento, manejo e conservação da ictiofauna, então pegou aí os peixes da região, até mesmo se você for próximo de qualquer hidrelétrica, o pessoal tem a preocupação em proteção dos peixes. Programa de monitoramento e conservação, né, da flora e fauna. Então, pode ver que tem uma onça aí, então, eles capturaram num lugar, soltam no outro. Programa de conservação da araucária, né? Projeto Bragatinga, então, enfim, é o nome dos projetos que eles desenvolveram. Programa de resgate e reintrodução na Dictyostacea, deve ser alguma planta, alguma coisa. Programa de conservação também da APP, não sei o que é esse APP. Né? Então, esse Dictyostacea deve ser essa planta aqui, que ele deve ser uma planta nativa, né, da região, então eles tiraram do local e replantaram em outro. Pilar 4, mudanças climáticas, então refere-se à variação do clima em escala global, ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. Essas variações dizem respeito à mudança de temperatura, precipitação, nebulosidade e outros fenômenos climáticos em relação ao quê? Às médias históricas, definição costumeiramente identificada como aquecimento global. Então, muitas vezes a empresa ela acaba ajudando as mudanças ou aquecimento global. Já é sabido que essa mudança que a gente sente, né, então, de temperatura, era para estar frio, está calor, era para estar calor, está frio, não era para chover, chove, era para não sei o que, tal. Toda essa mudança, ela tem relação direta com a parte ambiental, né? Então, ela tem essas mudanças climáticas aí, aquecimento, né? Que o pessoal acaba falando aquecimento global, aí vai lá embaixo, pega e descongela a geleira dos polos, os polos caem nos oceanos, os oceanos avançam, e aí tem evaporação, e aí começa, né, a chuva e tal. Então é complicado, muito complicado. E isso, a ideia é mudar. Para quê? Para que nossos netos eles não sofram tanto disso, porque daqui a pouco, hoje mesmo, né? Hoje tem as 4 estações no mesmo dia. Você sai de manhã, tá frio, daqui a pouco chove, daqui a pouco faz sol, e daqui a pouco tá frio de novo, então é uma loucura. Alcançar a estabilização das concentrações de gás efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica, né, perigosa no sistema climático, permitindo aos ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudança do clima e assegurando que a produção de alimentos não seja ameaçada, permitindo o desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável. Então, quando você desmata muito, né, você arranca um monte de árvores, é sabido que a questão de oxigênio, a questão de filtros de oxigênio, a questão de aquecimento vai ser maior. Por isso que a preocupação é desmata um lugar, mas planta, né, o que desmatou aqui, planta em outro lugar que não tem árvore,
não tem nada, então o pessoal acaba plantando lá para compensar, né? O que eu destruo aqui, eu vou compensar em outro lugar. E nesse lugar que eu estou fazendo a minha usina, eu vou tentar agredir o ambiente o mínimo possível. Alguns exemplos que eles fizeram: neutralização das emissões de gases do efeito estufa. Então, neutralizou isso aí, talvez com filtro, não deixou esses gases irem para a atmosfera. Programas de crédito carbono. Crédito carbono nós já falamos, né? Então, uma empresa que ela acaba fazendo uma poluição menor, ela acaba tendo um crédito com isso, ela acaba virando dinheiro. Programa de monitoramento da climatológico, então esse programa de monitoramento, monitorar a área, né, para saber se está tendo mudança, se o que eles fizeram lá está interferindo ou não. Programas de reflorestamento e viveiros florestais. Então tem aí as mudanças climáticas, programa de neutralização das emissões de carbono, programa de crédito carbono, monitoramento climatológico, educação ambiental. E um programa de vida sustentável. Então, esse programa, então várias empresas, né, participam com o projeto Nascente do Futuro, né, uma empresa ou um órgão, né, projeto Carbono Social, outro, projeto Protetor Ambiental da Prefeitura, projeto permanente de meio ambiente, né, também deve ser prefeitura, ou um centro, ou alguma ONG, programas permanentes, né. Então, tem uma série de programas sustentáveis que eles introduziram, né, em parceria com outros órgãos, seja órgãos públicos, como órgãos também privados, ou até mesmo ONGs, né? Então, tem um monte deles aí. Então, tem a educação ambiental. Eu estava vendo o E aqui, deu branco na minha cabeça. Então, projeto permanente de educação ambiental, ECA, educação ambiental. Então, vários projetos aí de educação ambiental. Aí o pilar 5, que é comunicação social pautada no respeito aos direitos à informação, busca identificar canais de diálogos adaptados à linguagem a linguagem para cada público-alvo. Então, alguns exemplos, né? Programa de visita à empresa, isso é importante, muitas empresas fazem isso, tá? Casa aberta, programa visite sua empresa, visite nossa empresa, tem um monte de nomes aí, que isso é importante. Para quê? Para mostrar para a sociedade que a empresa é uma empresa responsável, uma empresa que ela se preocupa com o meio ambiente, com sustentabilidade. Então, ela acaba abrindo, né, para as empresas, para as pessoas visitarem. É o caso da usina de Itaipu, né? Você vai na Itaipu, você pode visitar a usina toda. Então, isso é bacana, né? Muito bacana. Programa de comunicação social, né? Também cartas e informativo no computador, publicação de relatórios, né? Então, tem um monte deles aí. Olha quanta coisa que eles fizeram. Aí, alguns exemplos: tem comunicação, programa de comunicação social, né, sites, rádio, jornais, revistas, folders, newsletter e eventos de feiras, programas de visita à fábrica, né? Então, nesse período teve 45.800 visitantes, né? Mais 400 novos programas, então um monte de programas aí que eles têm, essas revistas aí informando a parte de educação ambiental. O pilar 6, lembrando que são 8 pilares: adoção de um modelo gerencial alicerçado na busca de melhoria da qualidade de vida e também de seus colaboradores da comunidade, focada também no aumento do grau de satisfação de acionistas, tendo como objetivo principal a redução de eventuais atritos, né, com as partes interessadas, diminuição de desperdício e riscos legais ou de segurança. A adoção desses processos, né, políticas e práticas amplamente difundidos e absorvidos por todas as esferas da organização, que devem garantir o quê? Que a sustentabilidade se transforme em prática diária da condução dos negócios da organização. Então, é importante que a adoção desse processo
faz com que a coisa fique tão latente que se torna-se uma prática diária, e todo mundo começa a entender a necessidade disso e começa a fazer. É o que a gente tenta fazer em questão de segurança do trabalho. A gente tenta fazer com que adoção de processos, né, a gente adotar treinamento, uma série de coisas para que as pessoas façam com que isso aí seja uma prática diária, que todo dia o camarada entre na empresa e faça aquilo. Assim como você lava seus dentes, o camarada entende que a segurança ela é importante, assim como a sustentabilidade, o meio ambiente também. Aí alguns exemplos que eles têm: sistema de gestão integrada, aí teve a que integrou a 14.000, a 18.000, 9.000, a 26.000, que é meio ambiente, segurança do trabalho, qualidade e responsabilidade social, gerenciamento de risco e os impactos do negócio, políticas de recursos humanos, né? Essa política de recursos humanos é importante, que aí entra também cargos de salário, desenvolvimento, né? Então, o camarada talvez tenha a função ABC ou júnior, pleno e sênior, que isso difere em questão financeira, e pesquisas do clima da organização. Então é importante também pesquisar o clima da organização, saber como que está a organização. Hoje tem muito disso nas empresas, tá? O pessoal quer saber como que está o funcionário e também quer saber como que está a empresa, com a visão dos funcionários. Então, chamados KPI aí, que o pessoal acaba falando sobre o funcionário, então o comportamento do funcionário, né? Comportamento geral, como que o funcionário está em questão de estar chegando atrasado, tá? Se ele tem comprometimento, se ele tomou advertência, se não tomou, enfim, se ele está produzindo bem. Então essas coisas aí são importantes. E também depois acaba perguntando para os funcionários, né? Também de uma forma totalmente confidencial, como está o clima da empresa. Então, responda, né, algumas perguntas, tá bom, não tá, e tal, e aí eles conseguem também ver onde estão as falhas da empresa para poder corrigir. Exemplo dessa gestão, então, o sistema de gestão integrada, a 14.000 que foi certificada, a OSAS também foi certificada, valorização do colaborador, benefícios, carreiras, remuneração, programa de participação dos resultados, pesquisa de clima organizacional. Então, o funcionário acaba trabalhando bem, né, quando ele tem também reconhecimento. Prêmios recebidos, né? Então, a empresa acabou recebendo um monte de prêmios por aí, por essas ações que ela desenvolve. Então, são premiados, né, um monte de prêmios que são importantes para a empresa. Olha, 41 prêmios é muita coisa, né? Então, muito deles aí são importantes, né? Muito bom. Isso valoriza a empresa acaba colocando no seu portfólio, né, esse montão de certificações, de prêmios, coloca no seu site, lógico, né, que ela vai acabar estando em evidência, né, quando alguma empresa quiser contratar um serviço dele. O pilar 6, a parte da gestão, que é a utilização de recurso incentivo fiscal. Então, lei de incentivo à cultura, né, o REANE, lei do esporte, né, lei do idoso, enfim, eles também acabam pegando os recursos do incentivo fiscal para esses fins, né, então acabam fazendo aí um monte de coisa, aí tem uma bandinha, tem danças, tem equipamentos que eles fazem doação, né, então tem campeonatos, né, eles acabam fazendo um monte de ações sociais. O pilar 7, impactos econômicos, então, com a destinação dos recursos financeiros com pagamento de royalties e tributos à União, ao Estado e ao município, a organização busca o quê? Dinamizar o quê? A economia da região, além de ações de apoio a projetos que visem geração sustentável de renda. Então, alguns exemplos foi apoio à gestão pública, transparência e repasse de recursos e tributos, projetos de desenvolvimento, plano de gestão municipal, aplicação de recursos incentivados. Então, é importante ela mostrar que está pagando todos os seus impostos, está tudo certinho, isso chama-se responsabilidade social. O pilar 7, né, impactos econômicos, agregação ao valor econômico pela geração. Então, tem aí o Pinhal da Serra, né, esse município, é o maior PIB per capita
do que o IBGE fez em 2008, Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável, curso de empreendedorismo, né, curso técnico em geração de energia, plano de gestão municipal, compensação financeira pelo uso de recurso hídrico, né? Então, tem aí uma tabelinha onde ele coloca aqui do seu lado esquerdo, né, o estado de Santa Catarina, estado, né, então vem lá os meses, né, só está em janeiro aqui, acumulado no ano, então tem os valores aí, né, como se fosse um gráfico, né, que eles apresentam, mostrando quanto ele passou, né, de valor econômico, né, quanto foi passado. O pilar 8, né, o último pilar, que é o da governança, aproveitar regras e processos que permitam o seu parceiro, a seus parceiros e também a sociedade acompanhar as tomadas de decisões, prestar conta do seu desenvolvimento, tanto econômico como socioambiental, né, com maior transparência, sobretudo os seus acionistas e também o governo. Isso é responsabilidade social, mostrar que não tem nada para esconder, mostrar às claras. Políticas de governança corporativa, né, que possibilitam que a manutenção de um clima interno harmonioso e de boas relações com os parceiros da empresa. Isso é bom quando você tem um clima, né, harmonioso com seus parceiros, isso é fantástico. Então, seja ele fornecedor, seja ele seu cliente, é super tranquilo você conseguir negociar. Então, alguns exemplos, né, código de ética e conduta. Então, criou-se o código de ética e conduta dentro da empresa, desenvolvimento dos fornecedores, estrutura da organização flexível, uma política de auditorias interna e externa e conselho de administração. Então, isso é fantástico, quando você pega, né, e também acaba criando uma política de auditoria, né, então como que vai ser feito, de que forma que vai ser feito, e isso vai fazer com que a empresa, né, sendo auditada constantemente, ela se habitue, né, conforme o slide anterior, a criar o quê? Andar certinho, né, ser responsável, ser os departamentos, né, fazerem as coisas certas, os departamentos, as pessoas trabalharem com gosto, né, porque vê que não tem nada de errado, as coisas estão todas certas, todas perfeitas. Tem lá o conselho da administração, né? Então o conselho da administração são grandes empresas, né? Então tem a Alcoa, CPFL, CBA, Intercept, né? Então tem umas empresas pesadas, né, no conselho da administração. A diretoria, né, diretor superintendente e diretor da sustentabilidade, comitê de saúde e segurança, comitê financeiro, comitê técnico, as auditorias internas e externas periódicas, código de ética, conduta e visão, né? Então, criar esse código de ética e de conduta empresarial, né? E auxiliado por quem? Por essas empresas que eles também fazem parte do conselho administrativo, né? Então, são conselheiros, são grandes empresas que eles têm um know-how, têm bagagem, têm muitas informações positivas que eles podem ser conselheiros, né, de uma empresa. Então, finalizando, né, nós precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo, né? Então, quem falou isso aí foi Mahatma Gandhi. Então, nós precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo. O problema é todos fazerem a mesma coisa, né? Muitas pessoas aí não tá muito afim de fazer isso. Então, acaba poucas empresas, né, que eu digo, querendo fazer tudo isso, porque realmente é muito complexo, né? Muito complexo você criar tudo isso, desenvolver tudo isso, né? Então, a empresa tem que estar super consciente, vai ter um custo isso aí, às vezes esse custo poderia ser inserido na parte de tecnologia para ela desenvolver novos produtos, e às vezes não dá certo. Beleza, galera? Alguém tem alguma pergunta sobre o assunto, sobre sustentabilidade? Então, o que eu mostrei hoje aqui para vocês é uma empresa, tá? Que ela está mostrando o que ela faz, né? O que ela fez, né? Na verdade, em questão de sustentabilidade. Uma usina hidrelétrica que ela
para fazer a usina, ela teve que desmatar, teve que ampliar o rio, teve que, né, fazer um monte de degradação ambiental, e ela teve que compensar isso, né? As casas, inclusive de moradores que estavam ali, ela teve que compensar. Então, ela criou toda uma estrutura para essas pessoas morarem, deu todas as condições para essas pessoas, então fez a sua usina. E a partir daí, então, ela usou de todos os recursos ou de todas as boas formas de sustentabilidade para que nada fosse prejudicado. E aparentemente, né, pela quantidade de prêmios que ela tem, dá para a gente perceber que é uma empresa super responsável. Beleza? Talvez se eu achar um outro material de uma outra empresa também eu trago aqui. A gente tem bastante carbocloro, tem Oxiteno, tem um monte de empresas aí que também tem as suas histórias de sustentabilidade, histórias fantásticas. Talvez se a gente achar alguma aí, a gente pode trazer aqui mais para ilustrar, para vocês começarem a entender o que muitas empresas fazem para sustentabilidade. Beleza, galera? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não, professor, ficou bem explicado. Beleza, Elton, Lilian, Luana, mais alguém? Um tema muito importante, professor. É muito importante, a sustentabilidade é muito importante. Vocês têm que ter isso, né? Vocês estão indo para as empresas, para quem já está na empresa, começar a pensar nisso. Hoje a gente não pode pensar como um só, você não pode pensar como você, e você não pode pensar como sua casa, você não pode pensar como sua rua, você não pode pensar como seu bairro, você não pode pensar como seu município, seu estado, seu país, o mundo. Tem que pensar geral, como planeta. Então é uma coisa muito bacana. Então, pensando que cada vez que você prejudica o meio ambiente, você não está prejudicando o seu amigo, você está prejudicando o planeta. Então é uma coisa assim bem gigantesca. Certo, galera? Certo, professor. Então tá bom. Não tendo nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, deixa eu ver quantos aluninhos tem aqui. 3, 6, 9, 10, 11. 11 aluninhos. Se tem 11 aluninhos, se tem 13 aluninhos, e aqui só tem 11, faltaram 2 aluninhos. Certo? Vocês concordam com a minha continha? Certo. Faltaram 2 aluninhos. Isso. Exatamente. E aí eu já consigo saber exatamente os 2 aluninhos que faltaram. Certo, galera? Certo. Então depois, professor. tá bem claro. Então não adianta depois falar assim, e colocar o nominho lá. Né? Não adianta depois me colocar o nominho lá na chamada. Porque eu tô vendo aqui, tá claro para mim. Tá claro aqui, entendeu? Os nomes que estão aqui. Às vezes aqui embaixo aparece que nem aqui só tá a P, aí eu vou lá com o mouse e vejo que é a Ariane, entendeu? Que tá escondidinha aqui, né? Mas tá só como uma P, então mas o restante, então, estão faltando 2 alunos. Não vou falar o nome, mas já dá para saber quem são, né? Então, 2 aluninhos aí vão tomar fumo já, que eu já vou lançar a presença, já vou dar fotinha para esses 2 menininhos. Tudo bem? Beleza. Tudo bom. Ok, professor. Tá bom, então. Não tendo nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, um beijo para as menininhas, um abraço para os menininhos e amanhã... Exatamente, amanhã estaremos juntos. Beijinho para as meninas e abraço para os meninos. E amanhã estaremos... Boa noite. Hã? Quem foi? Não, você falou, mas a Mavi falou antes. O que você falou, Mavi? Eu continuei repetindo. Um beijo para as meninas e um abraço para as Pensei que meninas. amanhã era feriado, meu Deus. Colégio feriado, mulher. Vai ser feriado para mim, que amanhã eu não vou trabalhar na fábrica e sexta vou emendar. Então, eu estarei aqui livre e solto, né? Mas à noite estaremos com aula aqui amanhã e sexta-feira, pontualmente. Beleza? Primeiro eu vou desgravar aqui, senão eu acabo depois, né? Para mim ver aqui o nome.